E aí, galera do Me Salva, a gente vai seguir com o nosso curso de Programação na Linguagem C. Então, a gente está vendo arranjos, a gente viu já o de uma dimensão, os strings, e agora a gente vai ver os de mais de uma dimensão. Então, só para dar uma refrescada na memória, os arranjos bidimensionais, então, é uma matriz, né? Então, tem as linhas e as colunas. Tá, então, vamos supor, sei lá, que vai ser os alunos de uma escola e as notas deles. Então, cada aluno tem 4 notas, tá? É bem parecido com de uma dimensão, a diferença é que quando vai declarar, por exemplo, o nome dessa matriz vai ser notas. Então, a gente especifica o número de linhas, que é 5, né, de 0 a 4, e o número de colunas, que também é 5. Tá? E o acesso é a mesma coisa, se quer acessar um valor que está aqui, por exemplo, vai ser o notas 1 e 4, tá? Então, vamos dar uma olhada num exemplo ali no Code Blocks. Então, aqui, eu já usei o nosso define para definir que são 5 alunos e cada aluno tem 3 notas, tá? Aqui são os contadores para os nossos for. E aqui, então, eu tenho a nossa matriz de notas, tá? É uma matriz do tipo float, porque as notas podem, né, ser números quebrados. Então, aí a gente tem o número de linhas, que são os alunos, e o número de colunas, que são as notas. Então, aqui, a gente está preenchendo a matriz. Então, tem um for, que percorre todas as linhas. E dentro desse for, tem um outro for, que percorre as colunas. E ele vai atribuir, então, isso aqui é uma funçãozinha já pré-definida, que vem dessa biblioteca aqui, time.h. Então, é só para pegar um número randômico. E daí aqui eu fiz o módulo de 10 mais 1 para ser dividido, para ser um número de 0 a 10, que são as notas. Tá? Então, deixa eu só mostrar aqui para vocês como é que está funcionando esses fors aninhados. Então, a gente tem a nossa matriz aqui, tá? A matriz tem 5 linhas e 3 colunas. Tá, então o nosso for de fora, que percorre as linhas, tá? Esse for vermelho. Então, ele vai para a primeira linha. Então, linha igual a 0. Aí, ele entra na iteração. E daí, vai começar, então, o for das colunas. Então, ele vai de 0 a 3. Então, ele vai executar todo esse for uma vez. Então, ele vai na coluna 0. Ele vai na coluna 1 e na coluna 2, preenchendo com os valores randômicos, lá 8, 13, 5. E só depois que termina todo esse for aqui, então vai até o 3, é que ele vai, então, incrementar a linha e vai agora para a próxima linha. E assim por diante. Então, é basicamente isso que o for aninhado faz. Tá? Então, deixa eu mostrar aqui. Ele vai... Aqui, de novo, a gente vai fazer 2 for. Um de fora para as linhas e o de dentro para as colunas. E ele vai mostrar na tela, então, cada uma das notas que ficou nessa matriz. Aqui a gente usa o F porque é um float. E esse ponto 2 aqui é para dizer que é só para mostrar 2 casas decimais depois da vírgula. Tá? Se a gente não bota, ele vai botar um monte de número que não precisa. E daí, depois que acaba depois que printa todas as colunas, ele dá um /n para a gente quebrar a linha. Tá? Então, essa é a nossa visualização da matriz. Aí, aqui embaixo, então, eu fiz o cálculo da maior nota de cada aluno. Ou seja, para cada linha, ele vai fazer aquela mesma ideia da ordenação do arranjo. Então, ele considera que o maior vai ser o primeiro.
a primeira nota. E daí, para cada uma das próximas notas daquela linha, ele vai perguntar se aquela nota específica é maior que a que a gente definiu como maior. Se for, ele vai então definir aquela nota como maior. E daí, no fim, depois que ele decidiu qual é a maior, ele vai mostrar na tela qual é a maior daquela coluna. Daquela linha, aliás. Então, vamos executar aqui o código. Notem que aqui eu não botei as chaves porque é uma linha só, então não precisa, tá? Então, vamos executar esse código. Ó, a gente então tem 5 linhas, 3 colunas. Então, cada linha é um aluno e as notas deles. Ó, 8, 10, 4, 9, 1, 3, 5, 9, 4 são números randômicos. Então, a maior nota do primeiro aluno é 10, a maior nota do segundo aluno é 9, a maior nota do terceiro aluno também é 9 e assim por diante. Bom, além dos arranjos bidimensionais, a gente pode ter mais dimensões, como, por exemplo, 3 dimensões, tá? Então, nesse caso, a gente pode considerar, por exemplo, que a terceira dimensão é a escola que o aluno estuda. Então, a gente tem 2 escolas aqui, tá? Então, a gente tem a mesma estrutura, a mesma matriz, tá? Então, cada quadradinho desses é uma nota e cada linha é um aluno. E só que agora a gente tem 2 matrizes, né? A matriz da escola 0 e a matriz da escola 1. Então, como é que a gente faria para implementar isso? Vamos definir, então, lá em cima, que são 2 escolas. E agora, a gente tem que adicionar, então. Vamos botar aqui profundidade, linha, coluna e profundidade. E vamos botar a nossa terceira dimensão aqui. Agora, para preencher a matriz, a gente precisa considerar também as escolas. Então, a gente bota um for aqui por fora. Então, a gente tem a profundidade igual a 0, profundidade menor que escola, e profundidade incrementa, tá? E a gente vai, então, colocar o for por fora para poder preencher, tá? Aqui, vamos arrumar essa indentação, ficou feio. Ah, deixa bonitinho. A mesma coisa para mostrar a matriz, tá? A gente vai botar um for por fora. Vamos copiar aqui que não precisa escrever tudo de novo. A gente vai botar o for por fora. E arrumar a indentação, deixar bonitinho, deixar o código legível. E aqui, quando termina, então, cada iteração aqui da escola, a gente vai botar também o /n, tá? Pra ficar mais visível. Mais bonitinho de enxergar. Tá? E agora o cálculo do maior também não tem mistério. Tá? A gente vai também botar o for por fora. Então, a gente copia aqui de novo o for. A gente bota aqui dentro. Arruma a indentação. Então, isso está aqui dentro. E agora, esse printf, tá? Na verdade, ele vai ter 2 parâmetros. A gente vai botar a maior nota do aluno X, né? Da escola. E daí a gente vai botar a profundidade.
Então, aqui tem mais a profundidade, pra gente saber de que aluno que ele tá falando. Então, só que assim, agora, né, a gente tem a matriz, ela tem três dimensões. Então, aqui a gente tem que sempre botar também a terceira dimensão. Quase que eu fui compilar sem botar. Então, tem que botar qual é a profundidade, porque senão ele não vai achar. Aqui tem que botar também. Aonde mais tem que botar? Aqui. E, a princípio, está tudo ok. Então, vamos compilar. Ó, aqui a gente tem, então, a tabela das duas escolas, a escola 0 e a escola 1. Então, a gente tem os 5 alunos com as suas 3 notas. Então, a maior nota do aluno 0 da escola 0 é 10. A maior nota do aluno 1 da escola 0 é 9, e assim por diante. Aqui também, ó, aqui começa de novo, vai até o aluno 4, depois da escola 1 é 10, depois o maior é 4, e assim por diante. Então, valeu pessoal, essa foi a aula de arranjos multidimensionais. Até a próxima!